Fala pessoal, começa agora mais um Primeira Partida com ele, o Megane E-Tech, carro elétrico que chega no segundo semestre aqui no Brasil e a gente vai falar tudo sobre ele agora. A gente tem basicamente o passado e o presente e futuro aqui nessa gravação. A gente já falou muito desse carro em um outro vídeo, mas hoje a gente vai falar desse aqui. Primeira partida Megane E-Tech, Megane totalmente elétrico, carro que chega ao Brasil no segundo semestre desse ano. A gente ainda não tem especificações dele, a Renault ainda não falou nada sobre isso, mas nós vamos supor aqui, nós vamos prever algumas coisas que deve ter nesse carro aqui quando ele for apresentado, como também o seu preço. A gente já começa mostrando aqui o visual, que é um visual bem arrojado, né? Um carro que tem um design aqui de hatch, mas provavelmente aqui vai chegar como basicamente um SUV, por conta do que a gente já está acostumado no mercado e também porque SUV hoje é o segmento mais querido e mais desejado, ou seja, faz muito sentido a Renault chamar esse carro de SUV para que ele também ganhe um potencial a mais nas vendas e também justifique o preço que ele vai chegar, preço aí que deve ser na faixa dos 300 mil para cima, porque esse carro aqui é um carro mais bem acabado, com mais tecnologias, realmente entrega mais coisas do que os carros da Renault que a gente está acostumado a vender no Brasil, que hoje frequenta mais o segmento de entrada, mas que deve mudar um pouco isso e ganhar mais espaço no segmento de melhor acabamento e maior volume de lucro, né, em relação às unidades vendidas. É um visual ousado, mas que sinceramente eu gosto bastante. Aqui nós temos os faróis de LED com DRLs de LED que marcam aqui o para-choque e deixa o visual realmente mais robusto e tecnológico. Aqui ele já carrega o novo emblema da Renault e aqui nós temos toda essa parte do farol interligada com o outro por essa linha aqui prateada e nós vamos ver novamente o desenho aqui em LED, né, para marcar essa dianteira, muito parecido com o que a gente vê a ideia, né, no caso, nos Peugeot, que tem aquele dente de sabre, aquela marcação para você identificar que é um Peugeot. É aqui que a gente vai identificar que estamos falando, que estamos vendo um Megane elétrico. Aqui embaixo nós temos uma tomada de ar aqui que vai justamente para as rodas dos dois lados. Nós temos ainda uma grade aqui diferente, né, porque esse carro é elétrico, não é muito bem uma tomada de ar, como a gente está acostumado a ver na maioria dos carros convencionais, mas que dá aí um incremento para o visual dele. As rodas são de 18 polegadas, aqui com acabamento diamantado e também em preto brilhante. Uma coisa que me chamou a atenção é que mesmo sendo rodas grandes, nós temos bastante pneu aqui. Isso vai ajudar bastante no conforto do dia a dia, principalmente nas ruas mais esburacadas aí dos grandes centros. Difícil a gente ver esse tipo de roda, né, nesses carros aqui, sim, que são mais caros. Geralmente versões mais caras trazem rodas maiores e pneus com perfil mais baixo. Isso impacta diretamente no conforto do carro no dia a dia. Nesse caso aqui, provavelmente ele vai ajudar bastante as suspensões nesse trabalho aí de fugir desses solavancos que a gente sofre diariamente. Falando aqui mais da pintura e carroceria, a gente tem uma pintura bicolor com esse cinza aqui, chama bastante atenção, brilha bastante aqui no sol, como vocês podem ver, e o teto pintado de preto, olha só, aqui. E ele casa bem com as molduras aqui que a gente vê no vidro, que também são pretas, né, aqui no centro, também aqui na parte traseira, que é onde abre a porta de trás, e nós temos apenas essa parte aqui em cromado, a capa dos retrovisores que tem repetidor de seta, nós temos também pintada de preto. Outra coisa curiosa é que a gente está acostumado a ver todo esse acabamento da caixa de roda em plástico preto, né? Aquele plástico convencional, mas nesse caso aqui a gente tem essa peça pintada em um black piano, que deixa ainda mais sofisticado essa lateral. Não só isso, o acabamento dos para-choques na parte inferior deixa realmente mais sofisticado, mais bonito. E olha só, a traseira, nós temos aqui lanternas de LED que cruzam toda a traseira do carro. Como eu disse, aqui nós temos o novo emblema da Renault e também a assinatura Megane, nesse caso aqui com E diferente, como é também no Kwid E-Tech, justamente para a gente lembrar que ele é um carro elétrico. Aproveitando aqui a carroceria para a gente falar um pouco de dimensões, nós temos um carro aí de 4,21 metros de comprimento
e 2,70 m de entre-eixo. Então, entre esse eixo aqui e esse outro eixo aqui, nós vamos ter 2,70 m que vai impactar diretamente lá dentro da cabine, no conforto e no espaço interno. Para vocês entenderem, terem uma referência sobre as dimensões, esse carro aqui ele fica basicamente entre o Volkswagen T-Cross e um Jeep Compass em dimensões. E como a gente está falando de dimensões, a gente volta aqui para a parte de trás. Nós vamos abrir o porta-malas. Infelizmente não vai poder rodar com esse carro, porque ainda não podemos. O lançamento deve ser feito só no segundo semestre desse ano, onde a gente vai conhecer todas as especificações dele e tudo mais. Mas aqui, ó, nós temos 400, está bem escuro aqui, tá ruim de ver, mas são 440 litros de capacidade no porta-malas, basicamente o que os SUVs compacto médio aí, que a gente considera T-Cross, o próprio Jeep Compass oferecem. Basicamente essa medida, só para vocês terem como uma referência. Agora vamos conhecer um pouquinho mais do interior. A porta é pesada aqui, fala muito sobre o acabamento. Olha só, a gente abriu ali atrás e aqui, ó, a maçaneta já esticou para fora. Ela fica aqui escondida, né, na carroceria, na lataria. Ela saiu e agora a gente consegue ver um pouquinho mais do interior do carro. Ouviram a musiquinha aí? Uma musiquinha de bem-vindo aí pra gente. Olha só o tamanho dessa tela do cluster. Não só isso, nós temos ele integrado a uma central multimídia. Eu vou falar primeiro das portas, depois a gente pula ali pra frente. Na verdade eu vou sentar ali atrás pra gente poder mostrar melhor e mais ampla essa imagem, né? Olha só, aqui a gente tem plástico nessa parte, mas uma espécie de suede alcântara aqui, com aço aqui que imita um aço acetinado, né? E olha só, aqui acabamento macio ao toque, como também no encosto das portas. Falando dos bancos, os bancos não são de couro, nem mesmo de couro sintético. Nós temos um outro material aqui, um tecido mesclado realmente com couro sintético nas laterais, mas que ajuda. Eu particularmente prefiro que não seja couro, porque não sua tanto quando está muito quente, né? Parece uma solução bem interessante. Não só isso, parece bem confortável. Vou até entrar aqui na cabine para a gente testar isso e saber se é realmente confortável. O banco é realmente confortável. E olha só, a gente tem laterais aqui mais largas, né? Como a gente vê no próprio primeiro Scenic fabricado aqui, que ajuda a manter o conforto de quem vai aqui dentro. E esse nível de acabamento a gente vai ver aqui no painel também. Geralmente a gente está acostumado a ver um outro tipo de material macio ao toque. Esse aqui não chega a ser macio ao toque, mas ele cobre toda a área do plástico, com o mesmo tecido que a gente vê aqui nos bancos. Na verdade, um tecido bem parecido e deixa um visual diferente que, sinceramente, me agradou bastante. Bom, falando aqui da central multimídia, olha só, a gente ainda não tem o tamanho da tela aqui no caso, mas vamos ver se ela é rapidinho de mexer. Ela é intuitiva. Olha só, aparentemente bem rápida. Aqui a gente tem os modos de condução, né? Electro Driving Eco, vamos ver quantos modos de como funciona aqui. Estou funcionando junto com vocês, descobrindo junto com vocês como funciona aqui a central multimídia do carro. É um carro que a gente pode esperar aí por Android Auto e por CarPlay, conexão sem fio, tá? Como vocês podem ver aqui, já tem essa predisposição para aceitar, né? O carro, aí a gente conecta via Bluetooth. Aqui tem os aplicativos, que aparentemente são só esses. E aqui a gente vai ter toda a parte do carro, de configurações do carro, no caso, assistente de condução, veículo, aqui, veículo, assistente de estacionamento, assistente de condução, qualidade do ar, e aqui ele está com elétrico, carga e climatização. Bateria 100%, 89% carregada. E aqui a gente tem uns outros ajustes, tá? Mostrando aqui o painel do carro agora, olha lá, o cluster dele é gigantesco, vem dessa parte aqui até essa outra aqui, é muito grande mesmo. E aqui a gente já tem as informações da bateria, da autonomia do carro, e aqui mostra que ele está parado. Aqui tem um leitor de placas, olha só que legal, tá detectando que tem uma placa de 10 km por hora aqui. Nesse caso, como vocês podem ver aqui na frente, não temos nenhuma placa, mas deve ser a última que ele memorizou, que mostra que o carro tá parado, tá na versão Sport,
E olha só, que a gente está mostrando também que o motor está ligado. Uma coisa que eu achei interessante e diferente são as saídas de ar. Aqui a gente tem ela na vertical, nos dois lados aqui para o motorista. E aqui, mais ao meio, nós temos ela na horizontal. Uma coisa que chamou bastante a atenção. Aqui nós temos um carregador por indução, um baita de um porta-objetos aqui embaixo, com uma portinha aqui 12 volts, né, para você conectar qualquer pecinha aí e fazer um carregamento também. A chave do carro é igual a do Renault Duster, por exemplo, que a gente está acostumado, mas lá no caso do Duster, o emblema é o antigo ainda. Nós temos porta-copos aqui, um outro porta-copos mais aqui, e olha só como funciona isso aqui. Vamos aprender juntos aqui como funciona. Opa, nós temos duas saídas de portas, né? USB do tipo C para carga lenta e ainda aqui um porta-objetos grande, cabe bastante coisa aqui, bastante cacareco para você levar. Olha só uma coisa interessante. No volante, os comandos são todos, né? O primeiro que o volante tem um visual bem quadradão aqui, bem parecido com o do Peugeot. E olha só, os comandos são todo touch, pelo que é isso mesmo. Na verdade não é touch não, são botões convencionais, mas com acabamento em black piano. E aqui a gente tem um seletor. Para que serve isso? Ah, é aqui que a gente muda os modos de condução. Eu clico aqui, ó, e muda ali. Comfort, Eco, Sport, personalizado. Comfort, Eco, Sport. Então a gente tem 1, 2, 3 modos de condução convencionais e um que a gente consegue personalizar. Tem regulagem de altura e profundidade, o freio de estacionamento é eletrônico e olha só que legal. Agora a gente vai conhecer a parte traseira do carro para ver realmente se ele é espaçoso, se ele aproveita, né, esses 2,70 metros de entre-eixos. Mas antes disso, uma outra coisa que eu achei interessante, olha só, ele tem aletas aqui, mas não são para trocas de marcha, mas sim para regeneração, muito parecido com o que a gente vê no Honda Civic novo, né? Olha só, desse lado aqui a gente aumenta a regeneração do carro, nesse lado aqui a gente diminui, que é aquele sistema justamente para a gente recuperar a energia da bateria, recarregá-la e realmente aumentar aí o nosso alcance, né, na estrada. Uma coisa bem interessante. A gente sai aqui da dianteira, vem aqui para a traseira, a abertura aqui bem facinha pela porta, né, no vidro praticamente. O acabamento aqui é mais simples do que a gente vê lá na frente, com superfície macia, só que no encosto, e a maçaneta aqui é em black piano. Nós temos aqui no encosto dos bancos revisteiros, né, ar-condicionado, saída de ar-condicionado para quem vai da segunda fileira de bancos, e também duas saídas aqui de duas portas, né, USB do tipo C para quem vai aqui atrás numa carga lenta. Os bancos têm o mesmo nível de acabamento que a gente já viu ali na dianteira, mas o assento central aqui é um pouco diferente, ele vai em couro tanto no encosto quanto no assento, diferente do que a gente está acostumado a ver aqui nos bancos laterais e também nos lá da frente, que mescla o tecido com esse acabamento em couro. Falando agora sobre motorização, lembrando que esse carro aqui é um carro elétrico, ele tem dois tipos de motorização lá na Europa. Um motor de 130 cavalos e 25,5 kg de torque e outro, né, que é uma opção mais espertinha com 218 cavalos e 30,6 kg de torque. Resta saber agora qual que a Renault vai escolher para vir aqui no mercado e brigar com os concorrentes. E aí, o que vocês acham? Qual das versões vocês queriam ver aqui no Brasil? Deixa aqui nos comentários. Sabe aquele seu amigo que gosta de carros elétricos? Bom, já manda esse vídeo para ele, compartilha aí, deixa nos comentários o que você achou do Megane elétrico ou o que você quer saber sobre ele, que a gente vai respondendo, e não deixe de curtir também.